Gente querida, que Deus abençoe o seu dia, que a coragem nunca falte para quem ainda acredita na justiça desse país. Mas prestem atenção, gente, porque ao que tudo indica, uma bomba gigante está prestes a explodir no colo de Alexandre de Moraes a qualquer momento. Eu estou falando sobre uma reportagem da grande imprensa que revelou um movimento estratégico que pode mudar tudo para 2026. E no centro de tudo isso, quem está? Alexandre de Moraes. Gente, essa reportagem revelou a rejeição popular contra Alexandre de Moraes, que só vem crescendo dia após dia. E isso já está preocupando até mesmo seus antigos aliados. E segundo informações de bastidores, Moraes não gostou nem um pouquinho dessa reportagem não, viu? Se ele pudesse, ele tirava do ar. Mas nós vamos trazer aqui para vocês. As estratégias que estão bolando é algo surreal, que está mexendo, na verdade, com as estruturas de Brasília. E nesse editorial nós vamos trazer todos os detalhes dessa articulação que está deixando os ministros do Supremo, principalmente Moraes, gente, furiosos, viu? E é estarrecedor o que está acontecendo. O desespero do STF de Lula está grande demais agora, viu? Só para vocês terem uma ideia, visando 2026, eles já começaram a atacar até candidatos de direita, que podem ganhar em 2026 e vão ser grandes nomes para a direita. Gente, a perseguição está tão escancarada, chegou tão pesada em cima de um grande nome da direita. Prestem atenção dos maiores nomes que poderiam enfrentar Lula nas próximas eleições. Foi alvo de uma canetada pesada, de uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Já já eu trago todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês que está tomando conta hoje de Brasília. É inacreditável, gente. Lula tomou uma das atitudes mais covardes que ele poderia ter tomado e chega a ser surreal. Até mesmo aqueles que votaram em Lula agora já estão mais que arrependidos, envergonhados diante dessa atitude acovardada do presidente. Mas não parou por aí não. Em meio a toda essa sujeira que veio à tona, Lula tomou uma atitude que deixou Brasília em choque. Gente, uma decisão que mostra mais uma vez para quem realmente ele governa. E não é para o povo não, viu? Em vez de governar para o povo, vocês vão ficar chocados com o que eu vou mostrar para vocês. Em vez de ouvir o clamor popular, ele escolheu proteger os seus. E essa notícia pegou o Brasil inteiro de surpresa. É o que eu estou dizendo. Até aqueles que gostavam de Lula, aqueles que defendiam ele com unhas e dentes, estão pulando do barco. Está gerando revolta até antes aos que faziam vista grossa. Eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, para o vídeo não ficar muito longo, mas o que eu posso garantir para vocês é que hoje a política está um verdadeiro tsunami, pegando fogo. Só não esquece de curtir, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E eu já gostaria de deixar esse vídeo para vocês de Caio Coppola. Gente, aqui Caio Coppola mostra como o Lula está cada vez mais se acovardando. Porque, na verdade, ele está com medo. Medo sabe de quem? Vocês devem imaginar, né? Será que ele está com medo do STF? Ele está com medo do Centrão? Não, gente. Ele está com medo do povo. E aqui Caio Coppola vai revelar tudo com riquezas de detalhe. Caio Coppola, como sempre, né? Uma análise perfeita, um comentário cirúrgico. E desta vez, diretamente sobre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o dia de hoje, o 1º de maio. E o porquê Lula está se acovardando dessa maneira. Prestem atenção nesse vídeo de Caio Coppola, porque realmente está incrível. Só assistam, gente. Assistam, porque vocês vão entender o desenrolar do que está acontecendo por trás desse caso do INSS, esse escândalo e todos envolvidos, porque aqui Caio Coppola não poupou ninguém. Esse fiasco do 1º de maio petista é uma excelente oportunidade para a gente falar não só sobre o movimento sindical, mas também sobre a impopularidade do governo Lula e também sobre a fraude bilionária do INSS, que inclusive beneficiou o sindicato dirigido pelo irmão do Lula. Vamos começar então pela corrupção do Instituto Nacional do Seguro Social, famoso INSS.
Ao contrário da narrativa repetida a exaustão pelas gargantas de aluguel na imprensa, não foi o governo quem tomou a iniciativa de investigar essa fraude bilionária. Quem denunciou publicamente o escândalo foi o jornalista Luiz Vassalo, em 27 de março de 2024, que inclusive relatou a relutância do governo em divulgar os dados solicitados. Segundo ele, o aumento injustificável do faturamento dessas associações, desses sindicatos, foi constatado pela Lei de Acesso à Informação, dados que o INSS, de início, se recusou a fornecer. Foram meses de recusa e de recursos. Bom, tem mais. Logo depois da publicação da denúncia no site Metrópolis, a Controladoria Geral da União enviou a seguinte mensagem ao jornalista, aspas, a partir da sua reportagem, abrimos uma investigação preliminar. Mas, pessoal, isso foi no começo de abril do ano passado. De lá para cá, bilhões de reais foram roubados de idosos vulneráveis, mostrando que as instituições, sob comando de Lula e seus apaniguados, foram, na verdade, omissas. Essas instituições foram, no mínimo, negligentes. Eles sabiam das dezenas e dezenas de milhares de processos judiciais contra o INSS, contra os sindicatos, contra as associações. Eles sabiam do desfalque bilionário nas contas públicas, mas eles sabiam que a imprensa sabia. E que, portanto, era impossível abafar o escândalo e não fazer nada. Por isso, ao invés de não fazerem nada, o governo Lula e seus indicados decidiram fazer muito pouco. E só agora, 1 ano e alguns bilhões de reais depois, tomaram a providência mais óbvia, que é afastar algum dos potenciais envolvidos. Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte, todo o mérito pela apuração, pela denúncia dessa fraude bilionária, pertence exclusivamente à imprensa, assim como foi no caso do Mensalão, o primeiro de tantos escândalos de corrupção do lulopetismo. Agora, imaginem que decadente seria a participação presencial do Lula nesse 1º de maio. Um presidente com vasta experiência em escândalos de corrupção, que lidera um governo com menos de 30% de aprovação e que tem medo de afastar o seu ministro da Previdência, falando aí para uma plateia de sindicatos, de associações que potencialmente acabaram de roubar bilhões de reais de idosos vulneráveis. É óbvio que o Lula arregou, porque o Lula é politicamente covarde. Ele terceiriza suas responsabilidades políticas, suas responsabilidades econômicas, suas responsabilidades penais, inclusive. Ano passado, quando o Lula e o PT e os sindicatos falaram aí para uma plateia vazia no Dia do Trabalho, essa foi a manchete do Estadão. Lula reclama de baixo público em ato do 1º de maio em São Paulo. Evento foi mal convocado. Mal convocado? Será que a militância não sabia que dia 1º de maio é dia de vestir vermelho e comer mortadela? Hein? Claro que sabia. Todo trabalhador sabe que tem festa sindical no 1º de maio e todo trabalhador faz questão de não ir, porque quem trabalha não se sente mais representado pelo PT, pela CUT, pelo peleguismo em geral. Houve um despertar político na sociedade brasileira produtiva. O trabalhador agora sabe que quem explora a sua força de trabalho não é o patrão, o capitalista malvadão. Quem explora o trabalhador brasileiro é o Estado, que, em média, fica com 40% da sua renda na forma de impostos e taxas. Ou seja, o trabalhador esclarecido sabe que ele trabalha até o dia 29 de maio só para pagar um governo atolado em corrupção, em privilégio e em esbanjamento. E alguém acha, em sã consciência, que esse trabalhador, no seu feriado de 1º de maio, vai querer prestigiar um governo que acabou de assaltar os aposentados e aplaudir o Lula, estrela da Lava Jato, aplaudir o ministro da Fazenda, conhecido como Tachad, aplaudir a primeira-dama, apelidada de Esbanja? O melhor mesmo para o Lula, Basília, é botar a culpa nos companheiros do sindicato e faltar à sua própria festa esvaziada. Tá aí, gente, como sempre, Caio Coppola em uma análise perfeita e cirúrgica. Eu não sei vocês, mas eu amo ver esse menino falar. E vocês lembram que eu falei para vocês que tem muita gente desesperada lá em Brasília porque vem uma CPI por aí. E é aí que a casa vai cair de Lula mesmo. Olhem o que está acontecendo por trás dos bastidores de Brasília, por trás dos bastidores de Congresso, que pode de vez atacar Lula. Urgente, o deputado Crisóstomos do PL, que protocolou a CPI da fraude do INSS,
fala que esse roubo começou em 2016 e o governo Bolsonaro tentou acabar com isso. E agora eles estão colocando a culpa em Bolsonaro, acabando com toda a narrativa da esquerda. Em 2019, não aconteceu isso. Isso, segundo as informações que nós temos, está acontecendo desde 2016. E em 2019, no governo do presidente Bolsonaro, ele criou uma MP 871, exatamente para fazer toda a investigação em cima de quem estava tirando do povo dentro do INSS. A MP foi para fazer essa vigilância, para evitar roubo dentro do INSS. O presidente Bolsonaro já estava atento a isso. Ocorre que, em 2022, a esquerda votou favorável para derrubar a MP e derrubaram em 22. O detalhe é que em 23 e 24, mais de 50% de todo o roubo foi nesse período. É tanto que, em 2023, esse valor subiu para quase 2 bilhões de reais. E em 24, foi para quase 3 bilhões de reais. Só nesses 2 anos, chegou perto de 5 bilhões de reais. Portanto, a maioria dos roubos ocorreram em 23 e 24. Mas vocês acham que o escândalo parou por aí? Não, tem mais escândalo e mais dinheiro envolvido, porque segundo este vídeo aqui do senador Cleitinho que eu preparei para vocês, senador Cleitinho diz que TCU revelou o governo escondendo gasto de 30 bilhões e diz que está na hora do impeachment de Lula. Olhem isso, gente. São vistas como uma forma do Lula. Presta bem atenção o que o TCU está mostrando, gente. Olha isso aqui, compartilha com o Brasil inteiro. Olha isso aqui, mostra aí. O Tribunal de Contas da União revelou que o governo está escondendo gastos bilionários fora do orçamento. Embora ainda em fase de instrução, o relatório identificou pelo menos 4 fontes de receitas não foram recolhidas à conta do Tesouro Nacional como verbas oriundas de fundos privados. O Fundo Social do Pré-Sal, por exemplo, poderá financiar até 15 bilhões de reais para que o Planalto construa casas do Minha Casa Minha Vida. O dinheiro da comercialização de petróleo também financia o Auxílio Gás, uma das apostas do governo para aumentar a popularidade. Mesmo com os alertas, o Planalto insiste, tenta criar um novo fundo privado para gastar fora do orçamento, 6 bilhões e meio de reais para a infraestrutura. Em fevereiro, o TCU já determinou que outros 6 bilhões de reais nessa prática com o pé de meia fossem incluídos, destacados no orçamento. Essas práticas são vistas como uma forma de burlar os limites do arcabouço fiscal, criando uma espécie de orçamento paralelo, que acaba encobrindo a situação deficitária das contas públicas e permite que o governo gaste mais do que aquele valor previsto no orçamento. Como a popularidade do Lula cada dia cai mais, está aí as pesquisas para todo mundo ver que quase 70% da população brasileira já não acha que ele tem que vir nem candidato, bateu o desespero. A gente já denunciou aqui a questão do pé de meia, agora mais essa aqui. A gente está falando aqui de bilhões de reais para poder financiar Minha Casa Minha Vida. Olha o tanto que eles são canalhas. É a questão também do gás. Eles não param de sacanear o povo. Então eu espero que os senadores, deputados federais, a gente já possa mobilizar junto com a população brasileira para já pedir o impeachment do Lula. Vocês viram o que está acontecendo com o INSS também? Um roubo de 6 bilhões que roubaram dos aposentados. E está aí para todo mundo ver. Uma aposentada foi na Câmara mostrar que o desconto veio agora do governo Lula. O próprio ministro Lupe confessou que recebeu várias denúncias e não fez nada. O que mais precisa, gente? Eu tô aqui dando a minha cara para bater. Eu não tenho medo, eu vou para cima. Por isso que eu preciso do apoio de vocês aqui. Agora, de uma forma respeitosa, sabe? Provoque seu deputado federal, provoque seu senador, cobre dele. Tá na hora da gente poder sim levantar essa bandeira de impeachment do Lula. Tá passando de todos os limites. Tudo por causa do poder. Tudo por causa de eleição no ano que vem. Rebentando com o povo. Quem vai pagar essa conta aqui é todo o povo brasileiro. Não existe almoço grátis, não. Não existe, o dinheiro não cai do céu, não, para poder bancar a questão do auxílio gás, para poder bancar essa questão agora da Minha Casa Minha Vida. Todo mundo aqui é a favor disso, desde que seja de uma forma responsável, não fazendo sacanagem. Não escondendo, fazendo o jeito que está fazendo aqui, ó, auditoria do TCU aponta que o governo Lula esconde gastos de até 30 bilhões, está escondendo gastos. Isso é sério? Eu estou aqui denunciando. Quais outros deputados federais e senadores vão fazer isso? Passou de todos os limites. Por isso que eu peço para vocês compartilhar esse vídeo para o Brasil inteiro. A gente precisa mobilizar agora os deputados federais da oposição e os senadores, a gente precisa ir para cima. A gente está quase a um ano da eleição. Eles estão fazendo de tudo, vai deixar esse país quebrado. Um próximo presidente que vier vai pegar um país quebrado, destruído. Tudo por causa de poder, para continuar no poder, sacaneando o povo, iludindo o povo, como sempre fez. E eu não vou ficar calado. Eu não tenho medo de vocês. Eu vou continuar desmascarando. Se eu não tenho o poder da caneta, que se eu não sou presidente do Senado, mas eu tenho a minha boca aqui para poder mostrar para toda a população brasileira a covardia que esse governo está fazendo com o povo brasileiro. Vamos para cima, tamo junto. Gente, é muito covardia com o povo brasileiro. A verdade é que eles estão visando só o poder, só as eleições de 2026. Eles não estão preocupados com o povo nem um pouquinho. Eles querem continuar no poder.
Mas, gente, está tudo caindo por terra. Haja vista essa notícia que eu vou trazer para vocês. Inclusive, o que eu tô falando para vocês, eles estão tentando apagar de vez toda a possibilidade de alguém ganhar de direita. Estão deixando pessoas de grande liderança de direita inelegíveis só para não concorrer, porque para ver se eles conseguem ganhar. Engana mais uma vez o povo, mas o povo já acordou. Segundo a revista Veja, 36% dos brasileiros, o 8 de janeiro foi um ato irresponsável, mas não um golpe, acabando com toda a narrativa do STF, principalmente de Moraes. Segundo informações, essa matéria deixou Moraes furioso, porque eles têm que sustentar esse golpe. Por quê? Porque eles querem acabar com todo mundo de direita, a começar pelo nosso amado presidente Bolsonaro. Se eles conseguirem que o povo entenda, acredite num golpe que o povo não está acreditando, eles conseguem prender Bolsonaro e tirar ele de vez da jogada. Olhem isso, gente. Para mais de um terço dos brasileiros, a invasão e depredação dos prédios públicos ocorrida em 8 de janeiro de 2023 é considerado sim um ato irresponsável, na minha opinião também, mas não necessariamente uma tentativa de golpe de Estado. O levantamento é publicado pelo Instituto Paraná Pesquisa na segunda-feira, dia 28. Portanto, gente, indicou que, olha aqui, 36% dos brasileiros não acredita que foi golpe, e não foi mesmo. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que eles estão fazendo de tudo para tirar a direita no Brasil? Eles deixaram mais uma liderança de direita inelegível. Sempre um nome forte, né? Como foi o nome deste que eu vou trazer agora para vocês, que inclusive realmente mobilizou muito o país na época das eleições municipais. E eu estou falando dele, Pablo Marçal. Condenado, Marçal ficará inelegível por 8 anos e pagará multa de 420 mil. Condenado pela segunda vez pela Justiça Eleitoral de São Paulo por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social nas eleições municipais de 2024, Pablo Marçal ficará inelegível por 8 anos. Ele pode recorrer da decisão. O que aconteceu? Marçal também vai precisar pagar uma multa de 420 mil por descumprimento de liminar do processo. A decisão foi assinada pelo juiz Antônio Maria Patinós Zorzes, da primeira zona eleitoral de São Paulo. O juiz afirma que houve gasto ilícito de recursos para impulsionamento de vídeo nas redes sociais. Aspas, o impulsionamento de cortes efetuados por terceiras pessoas trouxe ao réu uma vantagem indevida, diz a decisão. Gente, corte é normal, a gente está trabalhando com isso aqui, a gente sempre pega corte, momentos mais importantes, todo mundo usa isso, mas agora deixar Marçal inelegível, a gente sabe por quê, porque ele é um grande nome da direita também e pode detonar a esquerda, né? Todo mundo que pode de alguma maneira acabar com a esquerda, eles estão tirando do caminho, como foi o caso de Pablo Marçal. E agora vejam essa notícia diretamente com senadores. Bolsonarismo vê Moraes como ativo eleitoral na disputa ao Senado em 2026. Espera aí que eu já vou explicar para vocês entenderem. O impeachment do ministro será a bandeira única do candidato ao Senado no campo conservador, dizem aliados do ex-presidente. Se depender de Jair Bolsonaro, os candidatos do PL ao Senado em 2026 farão campanha explorando a impopularidade do STF e a rivalidade criada entre o ex-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. Nada de proposta para o país ou coisa do tipo. Isso será visto depois. O maior inimigo do bolsonarismo na atualidade, o ministro virou um ativo eleitoral para a direita. Avaliam, ironicamente, aliados do ex-presidente. Peraí, gente, a verdade é uma só. O Brasil inteiro não suporta mais um ministro com uma caneta na mão, muda toda a história. Agora, até mesmo a camisa da seleção eles querem mudar. Gente, e tudo eleitoral. Porque se vocês não sabem, tem a ver com o ministro do STF também, porque o filho de Gilmar Mendes, sim, ele mesmo, viu, gente? Está envolvido com o negócio da CBF. Isso é assunto para um outro vídeo. Se você quiser, eu trago para vocês.
Bom, este foi o vídeo de agora. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Agradecendo cada um de vocês pelo carinho, pela companhia, por ficar aqui até o final, pedindo para você compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de compartilhar, curtir, comenta muito nesse vídeo, porque assim o YouTube entende e entrega esse vídeo para mais pessoas saberem a verdade que com certeza a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e vem fazer parte dessa família de direita você também. Até um próximo vídeo!